Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Me digam como vocês estão. Estão se alimentando direitinho? Estão estudando direitinho? Estão cuidando do corpo, fazendo exercícios? É muito importante nós cuidarmos do corpo que o Senhor nos deu. Não é porque a gente não está indo até a escola e não está fazendo educação física lá, que a gente vai deixar de se exercitar. Cuidar do nosso corpo é um sinal de amor a Deus, porque foi Ele que nos deu. Então não fique sem cuidar desse corpinho. Brinca de bola, brinca de correr no espaço que você tiver, brinca de fazer exercício, faz atividade física, chama o papai e a mamãe, chama os irmãozinhos para se exercitarem, para cuidar e para louvar a Deus dessa forma também. É assim que nós honramos e agradecemos a Deus, porque Ele nos deu esse corpo físico aqui. Então temos que cuidar dele para a glória do nome do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, fazemos nossas orações, participamos aqui do culto Kids, nós estamos cuidando também do nosso espírito, estamos fortalecendo o nosso espírito, conhecendo mais a Deus, sabendo quem Ele é, tendo confiança de que foi Ele quem nos criou e aprendendo tudo que Deus nos ensina. Estamos também fortalecendo o nosso espírito, porque nós devemos sim, cada vez mais conhecer a Deus e continuar conhecendo Ele por toda a nossa vida. Então, não deixe de assistir os cultos, não deixe de fazer a sua oração de gratidão ao Senhor, não deixe de ler a sua Bíblia. Se você ainda não sabe ler, chama o papai e a mamãe, chama algum adulto para ler com você e não deixe de aprender cada vez mais sobre o Senhor. É Ele que fortalece o nosso espírito para que nós possamos continuar na nossa jornada com Ele. E é por isso que nós nos reunimos aqui todo domingo para louvar ao Senhor, prestar um culto de adoração a Ele por tudo que o Senhor faz por nós e por quem Ele é. Ele é o nosso Pai de amor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Vamos orar para que o Senhor receba a nossa adoração nesse dia? Feche seus olhos, vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai. Como é bom poder te chamar de Pai, porque sabemos que um pai tem amor pelos seus filhos. E o Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, o Pai perfeito, não tem erros. O Senhor nos ama de uma maneira pura, completa. O Senhor é o próprio amor. E é por isso que hoje nosso coração se enche de alegria por saber que o Senhor é um Pai perfeito para as nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus. E assim, hoje, nós podemos falar direto com o Senhor. Nós temos a Jesus morando dentro dos nossos corações. Obrigada por este imenso amor e cuidado com as nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a gratidão do nosso coração, porque é a Ti que nós louvamos e honramos com toda a nossa vida. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém! Vamos louvar ao Senhor? Sobre as nações, clama o teu lugar.
de hoje, nós vamos aprender com mais uma história de Jesus. Essas histórias estão escritas nos Evangelhos, que quer dizer boas notícias. Então, cada domingo que estamos passando aqui, nós trazemos boas notícias que o Senhor Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos aprender sobre solidariedade. Nossa, tia, que palavra difícil! Ah, mas sabe o que significa? Significa que quando nós vemos alguém numa situação difícil, nós sentimos compaixão. Ai, tia, assim não facilitou, né? Continua sendo uma palavra difícil. Compaixão é quando nós vemos a situação e nos movemos para fazer alguma coisa. A gente não fica só de longe observando, ai, que peninha. Não, nosso coração se toca com aquela situação e nós agimos para fazer alguma coisa por aquela pessoa que está sofrendo. Então, solidariedade é quando agimos com amor, em ação, em movimento por quem está precisando. Vamos aprender com Jesus como podemos ser solidários? Vamos lá? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a tia Mari e vamos à história de hoje. A boa notícia é que Jesus nos ensina a sermos solidários. Jesus amava contar histórias. Ele ensinava o povo através dessas histórias. E vamos lá. Havia um certo homem saindo da cidade de Jerusalém para Jericó. E estava andando numa estrada. E aí, de repente, surgiram algumas pessoas muito más e começaram a maltratá-lo. E começaram a brigar com ele, e judiaram e feriram. E ele ficou muito ferido, muito machucado. E eles eram muito maus. Eles eram ladrões. Quando viram que ele estava muito machucado e meio morto, resolveram sair correndo e deixaram ali. Aquele homem estava muito ferido, muito machucado. Tinha medo que outras pessoas passassem e o deixassem ainda mais ferido. E ele chorava. Eu tô com dor. Socorro, alguém me ajuda. Ele chorava muito baixinho porque não tinha forças para pedir socorro. Aí, tinha um sacerdote passando pelo caminho. E aquele homem ferido começou a escutar passos. E conseguiu ver que era um sacerdote que fazia parte do mesmo povo dele, que conhecia as leis e a doutrina do Senhor. E ele pensava assim, acho que ele vai me ajudar, ele é do meu povo. E sabe o que o sacerdote fez? Nada. Ele olhou aquele homem todo ferido e não fez nada. Talvez ele estivesse ocupado, resolvendo algumas coisas, estivesse atrasado, enfim. Naquele mesmo caminho, estava passando um levita. E de novo, o homem ferido ouviu alguns passos e conseguiu identificar que aquele levita fazia parte do seu povo. E aí ele pensou, bom, acho que agora esse levita pode me ajudar. Ele canta louvores, ele é do meu povo, ele pode me ajudar. E aí, o levita passou por aquele homem todo ferido e não deu a mínima. Foi embora. Ele ficou muito triste e começou a chorar mais ainda. Será que aquele levita estava atrasado para ensaiar alguma coisa? Não sei. Aquele homem começou a ficar mais triste. Além da dor física do seu corpo, porque ele tinha apanhado muito, ele começou a sentir a dor no seu coração. Porque as pessoas que estavam com ele não o ajudavam. E quantas vezes a gente pensa que os nossos amigos podem fazer alguma coisa? E às vezes não. E aí, ali ele ficou, ainda com mais dor e com mais medo. Mas, passado um tempo, naquela mesma estrada, estava passando um samaritano. Ixi, o homem que estava todo ferido
já logo identificou o barulho do cavalo e viu que era um samaritano. Os samaritanos não conversavam com o povo judeu. Eles não eram amigos, viviam sempre brigados. E então, o homem machucado logo pensou: se os meus amigos não me ajudaram, quanto mais esse homem que é meu inimigo. Vão me esquecer aqui, eu vou morrer. E aí, vocês acham que o samaritano ajudou aquele pobre homem machucado? Sim, ele o ajudou. Ele desceu do seu cavalo e observou aquele homem muito ferido. Então, pegou o vinho para poder curar suas feridas. Naquela época, não existia hospital e o vinho era usado para limpar as feridas. Então ele assim o fez. Limpou as feridas daquele homem e, logo depois, passou azeite sobre elas, porque não tinha remédio que fazia casquinha no dodói. Então, ele passou azeite para cicatrizar. Então o samaritano colocou o homem em seu cavalo e o levou até uma estalagem. Era um local onde as pessoas ficavam hospedadas. Dessa maneira, aquele homem podia descansar e se recuperar mais rápido dos ferimentos. O samaritano ainda deu 2 moedas para o dono da estalagem, falando que ele estava pagando todas as despesas daquele ferido e que se a conta ficasse ainda mais cara, ele ia pagar tudo quando voltasse. E assim, se despediu e o deixou. Qual desses 3 teve mais solidariedade e compaixão com aquele homem machucado? O samaritano. A ajuda daquele homem ferido veio de quem ele menos esperava. Nós devemos ser igual a esse samaritano, ajudar o outro, não importa quem ele seja. Bom, e essa foi a boa notícia que aprendemos hoje. Um beijo e tchau! Jesus nos contou essa bela história para nos ensinar como podemos ser solidários. Não sermos indiferentes, como foi o sacerdote e como foi o levita, mas em ações como a do samaritano, demonstrar o nosso amor ao nosso próximo. Que nós possamos aprender com essa história e nos mover em sentido de quem está precisando. Não sejamos indiferentes. Tem tantas formas de ajudar quem está precisando, sabe? Às vezes nem precisa ser só com dinheiro, ou muitas vezes nem é cuidando de um doente, porque às vezes a gente não vai encontrar um doente pela rua, mas às vezes um amiguinho nosso que está precisando de uma videochamada, um amiguinho que está se sentindo muito sozinho, que está tendo dificuldade de fazer as tarefas da escola, ou o nosso irmão, ou às vezes os nossos pais estão um pouco nervosos. Se você der um abraço bem gostoso, você já vai estar sendo solidário. Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. De repente, as pessoas estão precisando de coisas que você pode ajudar. Quando Jesus nos ensina a sermos solidários e quando aprendemos a sermos solidários, nós passamos a cuidar com o amor de quem está do nosso lado. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a entender e a ajudar as pessoas que estão próximas a nós? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e vamos novamente falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais essa história. Obrigada, Jesus, por ter nos ensinado a não sermos indiferentes, mas a termos compaixão e a sermos solidários com as pessoas que estão próximas a nós. Senhor, nos perdoe se muitas vezes nós deixamos de lado, não prestamos atenção. Nos ajude, Senhor, nos ensine cada dia mais a praticarmos este amor que o Senhor tem por nós. Pai, nós te amamos e sabemos que o Senhor nos ama. Queremos, com as nossas atitudes, demonstrar esse amor pelas outras pessoas. Nós agradecemos por este culto de hoje, por
termos aprendido a sermos solidários. Em nome de Jesus. Amém! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu vou contar uma história para vocês. A história é sobre um menininho chamado Ryan. Ele tinha 6 anos quando isso aconteceu. Ele morava lá no Canadá. Um dia, sua professora estava dando aula e comentou sobre a situação precária que as crianças da África vivem. Elas passam fome, que passam sede, e ele ficou muito triste e sem conseguir entender. Porque se ele quisesse tomar água, era só ele andar até a cozinha e ele tinha água, mas as crianças não. Então ele perguntou para a professora. Ele perguntou como que ele poderia ajudar. E a professora disse que tinha uma instituição lá no Canadá que levava poços para a África. Ryan perguntou, e quanto que eu pago para levar um poço para a África? A professora não sabia, então respondeu, uns $70. Então ele chegou em casa e falou, mamãe, eu preciso de $70 para levar água para as crianças da África. Então a mãe falou, tá bom, é por uma causa boa, né? Mas você vai ter que fazer todas as tarefas de casa e da escola, e eu vou lhe pagando até dar $70. Então ele trabalhou por várias semanas e conseguiu $70. Então chegou o dia e a mãe dele levou ele até a instituição. Ele chegou lá e entregou $70, mas o moço falou, muito legal da sua parte, mas precisa de muito mais do que $70, precisa de mais recursos, mais trabalhadores, mais ferramentas e essas coisas. Então o moço falou, para construir um poço em outro país, custa $2.000. Meu Deus, é muito dinheiro, né? Então ele olhou para a mãe dele e falou, mamãe, eu quero $2.000. Então a mãe falou, você pode trabalhar por meses, mas você não vai conseguir $2.000 tão rápido. E ele ficou comovido com isso e não desistiu. E ele foi falar com os pais dos amiguinhos dele e com os amiguinhos dele também. Ele falou com muitas pessoas e essas pessoas se comoveram com a história e com a intenção dele. E depois de 1 ano, ele conseguiu esses $2.000. E depois, ele voltou à instituição e conseguiu construir um poço. Ele construiu esse poço na cidade de Uganda. Tinha uma escola lá em Uganda que se beneficiou com esse poço. Mandavam cartas para o Ryan agradecendo o que ele tinha feito. E essa é a história que eu queria contar. Um beijo, tchau, até o próximo culto! Que história inspiradora do Ryan! Um menino de apenas 6 anos que, com uma simples atitude, transformou a vida de tantas outras crianças. Não precisa ser um adulto para ter compaixão e ser solidário. Crianças também podem. E o nosso culto de hoje termina aqui. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo! Tchau!